Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe você, sua casa, você que está chegando aqui agora, você que não conhece. Para quem não me conhece, eu me chamo Tamires Marques. Estamos aqui para obedecer a voz de Deus, compartilhar do amor de Deus de uma maneira simples. Eu não sou nenhuma teóloga, mas eu sou uma serva, filha de Deus Altíssimo, assim como você, que ouve a voz de Deus e está obedecendo, respondendo. Por acaso agora mesmo eu pensei, Senhor, amanhã de manhã, acordo para fazer devocional mais cedo e vou dormir, mas de manhã eu faço devocional mais cedo. Já tenho algumas coisas anotadas do que eu tenho que gravar essa semana, mas o Senhor falou, não, é agora, faça agora. Então vou ter minha roupa rapidamente, zero maquiagem, zero performance, cara a cara, senso de responsabilidade, muito temor a Deus, de obediência absoluta para responder a Deus aquilo que Ele quer falar com você que acabou de chegar aqui nessa madrugada, amém? Nessa manhã, nessa noite, não sei que hora que você está ouvindo esse vídeo, mas vamos falar de Deus aqui. Eu quero compartilhar com você Provérbios 9:10. Se você puder abrir sua Bíblia, a gente vai falar um pouco, bem brevemente, sobre a palavra de Deus, sobre o fundamento. Vamos orar sobre isso, amém? É assim que funciona por aqui, por enquanto. Se o Senhor quiser mudar, Ele muda, mas por enquanto será assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Aqui eu estou lendo uma King James, tá? 16:11, o pessoal chama, né? Eu amo. Então vamos ler de novo. Provérbios 9, que tem o título Caminho da Sabedoria, tá? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pai, em nome de Jesus, que acabamos de ler aqui, é a tua palavra, é a tua verdade. Senhor, nós sabemos, Jesus, que tu és o melhor, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Nós não andamos perdidos, nós não andamos, Senhor Deus, sem destino contigo. O caminho pode até ser difícil, aparentemente mais lento, mais seguro. É um caminho que nos leva à luz, não na escuridão, em claridade divina, em crescimento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos desafia a todo tempo, a todo instante, crer em Ti, Senhor. E eu pergunto a Ti todos os dias qual é o segredo, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim. Eu tenho entendido todos esses dias, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio. Hoje eu entendo com claridade, hoje eu entendo no Espírito, Pai, o que o Senhor quer dizer. Nos ajude a entender, Senhor, neste dia, neste momento, o significado que o Senhor colocou no coração da Tua filha, para compartilhar com os meus amigos e irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu andei pesquisando agora rapidamente o que significa temor no hebraico, no original, né? Essa aqui é mais chegada, mais perto, uma das palavras das Bíblias mais próxima ao hebraico, né? Então, eu li que o temor do Senhor significa temer e tremer. Temer e tremer. Tem um sentido também de extrema obediência ao Senhor, reverência ao Senhor sobre o seu poder. E muitos de nós, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, na verdade, há algum tempo, né? Estamos vivendo como igreja do Senhor de maneira meio despretensiosa, sem disciplina, né? E isso eu acredito que tenha muito a ver com a falta do temor a Deus. Porque se você quer andar no caminho do sucesso, se você quer andar no caminho da prosperidade, no caminho de que as coisas vão bem, as coisas floresçam, que você tenha uma vida clara de frutos no Senhor, requer um caminho, e um caminho em obediência, em reverência, em temor, em tremor a Deus. E isso, hoje em dia, de temor e tremor, reverência à palavra de Deus, reverência a Deus, é um lugar muito distante, né? Eu estou lendo um livro recente agora, a Celebração da Disciplina, e ali ele fala, bem no início, que ele falou, esse livro acho que
se eu não me engano, tá? Ele tem mais de 20 anos, só que você lê, parece que estamos atual, parece que ele acabou de ser feito, porque o autor do livro diz exatamente assim: estamos vivendo numa superficialidade, estamos vivendo superficiais, parece nas redes sociais, parece que no nosso, quem nos conhece olha para nós, na igreja principalmente, que é muito fácil ser crente na igreja, é muito fácil ser cristão evangélico na igreja, rodar, chorar, falar em língua, ser doce, ser mansa, em casa, e no trabalho, e no seu dia a dia, e você com o Senhor, como tem sido a sua jornada de verdade? É verdade? Então, assim, eu percebo no Espírito de estar falando isso com você e a gente orar sobre isso, sobre voltarmos à simplicidade, à humildade, à verdade, de sermos verdadeiros com o Senhor, sabe? E com isso, tendo verdade com o Senhor, Ele coloca em nós a medida de temor, né? De temor, de tremor. Tenha temor ao Senhor, de não passar por essas fases, não arriscar a fazer e depois Deus me perdoa. Sei que é errado e vou fazer assim porque o Senhor conhece meu coração. Tenho justiça própria, eu vou fazer porque tá certo, esse é o certo a se fazer. O temor do Senhor faz com que você pergunte a Ele primeiro o que fazer, mesmo com aparentemente é certo. Se você contar para uma amiga, um amigo, um parente, é certo tomar essa decisão, é certo tomar essa atitude. Mas eu tenho temor a Deus, eu vou perguntá-lo primeiro. Eu vou perguntá-lo primeiro para onde eu devo morar. Eu vou perguntá-lo primeiro o básico do meu comportamento. O que eu preciso melhorar, e Ele vai te expor. O temor do Senhor nos coloca no quadrado certo, no caminho certo, faz a gente retornar para o caminho que a gente às vezes está saindo e não sabe que está saindo, não sabe que já saiu, não sabe que está quase morrendo. O temor do Senhor nos faz se aproximar de Deus, ter relacionamento com Deus vivo, para que possamos viver uma vida afinada como um prumo diante dele. E aí sim, a sabedoria fica pontual, a sabedoria é revelada nos seus atos, na sua vivência, na sua convivência de relacionamento com outras pessoas. Não é uma farsa, não é superficial. Eu sou assim com alguns, com outros não. Em casa eu sou uma outra pessoa. Isso são camadas de pecado por não ter temor a Deus e reverência a Ele. Por isso, eu quero te levar a refletir sobre isso. Porque eu estou fazendo isso agora, fiz isso de manhã. E eu pedi para o Senhor, coloca mais uma dose a mais de temor em mim. Derrama sobre mim a urgência de viver uma vida mergulhada e aprofundada em Ti. Porque o temor, o Seu temor me protegerá. O temor do Senhor me colocará em reverência a Ele. Primeiro ouvir a Sua voz, antes de tomar qualquer atitude. Senhor, as atitudes que eu estou tendo, Senhor, tem se agradado. Porque a gente tenta mudar o mundo, queridos. A gente não quer mudar a nós mesmos. E isso é compromisso nosso conosco e com o Senhor. Entende? Então chegou o tempo de... Eu quero convidar você a deixar de apontar o outro e pensar um pouco, refletir, pedir para o Espírito Santo te mostrar onde você precisa melhorar, ser transformado, para que a sua família entenda e viva uma vida abundante e confiante, até mesmo em você. Quando você tiver qualquer experiência com o Senhor, quando você ouvir a voz de Deus, você fala as pessoas acreditarem, porque sairá a virtude de você. O temor do Senhor nos protege, nos coloca no caminho direito, nos estreita o nosso coração, a nossa visão, ajusta a nossa visão, o nosso campo de visão. A gente tem temor, medo de errar com Ele. Vamos orar por isso? Amém. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero assim, Pai, te agradecer por este presente. O Senhor sabe que eu não ia gravar vídeo hoje. Eu estou um tempo retirando de consagração contigo.
E esses dias tem sido difícil e complicado gravar. Mas hoje o Senhor me convidou no banho, embaixo do chuveiro, para que eu viesse aqui e falasse aos meus irmãos sobre ter temor a Ti. É um princípio, inclusive, da sabedoria. E quem é a sabedoria? O Senhor. O Espírito Santo é a sabedoria. Por isso, ó Deus, coloca em nós o temor e reverência a Ti, ao Teu poder, a Tua grandiosidade, para que possamos tratar contigo, falar contigo como Pai, sim, como amigo, sim, como filho, sim, mas como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu és o nosso Pai. É em Ti que nós nos deleitamos e confiamos o nosso futuro. Os nossos passos, a nossa saúde a Ti pertence. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Venha o Teu reino sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Pai, que nós possamos quebrar toda a resistência de ouvir a Tua voz, toda a resistência de dobrar os nossos joelhos e abrir nossa palavra, nossa Bíblia e ler. Que nós possamos, o Espírito Santo nos ajude a quebrar toda a resistência em ouvir uma palavra que sai do altar e achar que não é para nós. Oh Deus, Tu ainda fala sobre a vida dos Teus filhos, pastores, líderes, homens e mulheres simples de Deus, que Te servem, que Te amam. Ó Deus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações e coloca os nossos corações no devido lugar. Ajusta os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa boca, para que possamos ouvir e ver o que o Senhor fará. Nós dependemos de Ti e cremos que o Senhor fará coisas grandes e firmes. Um novo dia, um novo tempo é chegado. Por isso ajusta, Senhor, o nosso coração, a nossa visão. Livra-nos, Senhor, de todo mal e leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. E revela-te a nós onde precisamos ser transformados e possamos dar os Teus frutos. Teus frutos, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te bendizemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma excelente semana. Bendito seja o nome do Senhor e que o temor do Senhor te acompanhe. Que você venha refletir e sonhar, ter sonhos proféticos sobre isso. Que você queira estudar e se aprofundar, entender no espírito também, não só na mente, mas no espírito, o que é o temor e busque pelo temor do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.